Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Heisen, bom dia a todos. E começamos falando sobre a Coronavac. Um estudo que foi conduzido pelos técnicos que participaram das pesquisas do Instituto Butantan aqui no Brasil aponta que a Coronavac pode ter uma eficácia maior se houver também um intervalo maior entre as doses. Bom, a bula da Coronavac fala em 14 a 28 dias. O Butantan tem recomendado 21 dias já desde janeiro, mas esse estudo mostrou resultados melhores, maior eficácia, com intervalo de 28 dias. Pesquisa que foi encaminhada já para a revista Lancet, mas que ainda depende de uma revisão para ser publicada e a gente acompanha. Domingo foi também o pior dia da pandemia para um domingo, 1.824 mortes, a maior marca para este dia da semana, registrada pelo consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, e os dados completos você confere no portal do Estadão. A abertura de uma CPI para investigar a conduta do executivo na pandemia, determinada pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, acendeu um sinal amarelo no Palácio do Planalto. E a estratégia adotada pelo presidente Bolsonaro é pressionar senadores a ampliar o escopo para investigar também governadores e prefeitos. E sem isso, o presidente disse que a CPI vai produzir um relatório sacana, segundo o próprio, inclusive, numa conversa gravada por telefone pelo senador Jorge Cajuru, que gravou e divulgou nas redes sociais essa conversa. Bolsonaro pediu também que Cajuru cobrasse andamento para os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, como forma de contra-atacar a corte. E a pressão parece surtir efeito, porque agora o senador Alessandro Vieira, que protocolou esse pedido, né, para abertura de CPI lá no Senado, também protocolou um pedido na mesa diretora para que a comissão investigue justamente as condutas de prefeitos e governadores, o que não constava no pedido original e era motivo de bronca do presidente. E em meio à vacinação contra a Covid, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe comum. E a campanha começando hoje, só que com uma diferença. Normalmente os idosos são vacinados primeiro, desta vez, para não haver conflito com o calendário da vacinação contra a Covid, o primeiro grupo prioritário será de gestantes, puérperas também, mulheres que recentemente deram à luz, crianças de 6 meses a menos de 6 anos, população indígena e profissionais de saúde. Tem todo um roteiro com perguntas e respostas, muitas dúvidas, né, das pessoas, lá no portal do Estadão para esclarecer para você. E hoje também São Paulo está voltando para a fase vermelha, ficou na emergencial até ontem, ainda tem muitas restrições a fase vermelha, mas algumas a menos. Por exemplo, escolas podem funcionar com algumas restrições, serviços de drive-thru também, mas a fase ainda é restritiva, apesar de críticas de especialistas que acham que o índice de ocupação de UTI, em 88% na sexta-feira, ainda está muito alto. A Receita Federal decidiu adiar para 31 de maio o prazo para o envio da declaração do imposto de renda. O prazo anterior se encerrava no dia 31 de abril agora. Segundo o órgão, a decisão foi tomada para suavizar as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Até sexta passada, a Receita havia recebido quase 12 milhões de declarações, que é o equivalente a cerca de 36% do esperado para esse ano. No esporte, um dos destaques é a Supercopa do Brasil, vencida ontem pelo Flamengo. Grande jogo entre Flamengo e Palmeiras em Brasília, 2-2 no tempo normal, 6-5 para o Flamengo nos pênaltis. Em destaque também a volta do Paulistão, com a fase emergencial saindo e voltando à vermelha. Já foram autorizados jogos neste fim de semana e agora vai ser aquela maratona. O São Paulo, por exemplo, jogou sábado e volta a campo hoje. Você confere a tabela lá no portal do Estadão. A Bia, assistente virtual do Bradesco, se juntou a outros sistemas de inteligência artificial que não se calam ante o machismo. Pois é, essa mudança nas respostas faz parte de um esforço das empresas para pregar o fim da violência contra as mulheres e o assédio a personagens virtuais. A Bia, por exemplo, é aquele assistente do aplicativo do Estadão para te ajudar a encontrar os serviços dentro da plataforma. De acordo com o Bradesco, a Bia recebeu 95 mil mensagens de ofensa e assédio sexual em 2020. Antes dela, a Lu, da assistente da Magazine Luiza, também já havia sido reprogramada para dar respostas mais contundentes ao assédio, isso lá em 2018. E aí uma série de plataformas e assistentes entram nessa lista. A Siri,
a Alexa, a Cortana e por aí vai. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.